Boa tarde, irmãs. Como é que vai? Tá tudo bem? Passando aqui para atualizar as notícias do meu filho aqui de casa e também para agradecer a Deus que até aqui ele esteve conosco. Até aqui o Senhor cuidou de nós. E tem cuidado, minha irmã, e eu creio que ele continuará cuidando. A minha fé é muito grande, o Senhor aumentou a minha fé. Até a fé, minha irmã, é um dom. Quando a gente pede para o Senhor, quando a fé está muito pouca, se você estiver passando por um problema muito sério e a fé estiver muito pouca, pede ao Senhor. Aumenta a minha fé, Pai. Me dá sensibilidade para me ouvir a Tua voz. Para me entender o que queres de mim. E a forma de você entender também, minha irmã, é você lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus. Depois de tudo que aconteceu com meu filho, eu sou evangélica há muitos anos, e eu falava de Deus para ele, mas ele nunca quis ouvir. Ele nunca deu atenção. Apesar de que um dia eu estava muito revoltada, muito triste, por causa das bebidas, ele só queria saber de tudo que o mundo oferecia. Era cachaça, mulheres, rua. Tudo que o mundo oferecia, ele abraçou. Aí aquilo para ele era o Deus dele, era tudo para ele. Um dia eu estava muito triste, e eu sempre orando, e eu falei para ele, meu filho, nem reza braba, o que eu já orei por você, nada adianta. E ele falou assim, mãe, a senhora que pensa. De muitas, Deus já me livrou. E ele foi me dar testemunho, irmãs. Uma vez ele estava num clube aqui em Brasília, no Previdenciário, e ele saiu 4 horas da manhã desse clube, ele estava sem carro. E ele foi para a parada de ônibus e lá ele encontrou um rapaz que vende amendoim. E passou 2 caras querendo tomar o amendoim do rapaz que vendia. Aí ele entrou para defender o rapaz. Aí o ônibus do rapaz passou, o rapaz foi embora do amendoim. E ele ficou sozinho. E logo chegou os outros amigos desse cara e começou a correr atrás dele. E ele lembrou, falou, meu Deus, me ajuda. Diz que em seguida, minha irmã, que tava os caras com um pau correndo atrás dele. Passou um carro de polícia, parou e falou, entra aqui. E ele entrou. Isso foi um dos testemunhos que ele me deu. Outro testemunho, eu não estou rápido, porque aqui é rápido. Outro testemunho, ele disse que estava numa festa no lago. Nas madrugadas teve uma briga lá, disse que sacaram um revólver e deram um tiro. Diz que esse tiro passou rente à barriga dele. E ali ele viu o livramento de Deus. Outra vez ele estava na praia, que ele mexia com turismo, e ele bebeu todas. E ele disse que entrou quase que num coma alcoólico na praia. Então o povo foi embora e ele ficou lá dormindo. Disse que a maré vinha, pegava ele e voltava. E não levou ele. Ele não tinha força sequer para ficar em pé. Isso, meu irmão, eu tenho certeza que lhe foi uma ordem que Deus deu. Porque o mar obedeceu a Deus, o vento obedeceu a Deus, as árvores obedecem a Deus, o homem que é difícil para obedecer. Porque o homem é de dura serviço. E quando Jesus, naquele barco, a tempestade, Jesus pôs a mão, e a tempestade cessou. Obedeceu a Jesus. Quando Deus falou, Pedro, vem até mim, Jesus, né? Vem até mim na água. Pedro andou sobre a água. Eu tenho certeza que ali eles obedeceram. A água obedeceu e segurou Pedro, para que Pedro não afundasse. Afundou quando a fé dele foi pouca. Quando ele percebeu que ele estava andando sobre as águas, a fé dele, ele teve medo. Quando ele teve medo, ele afundou. Foi quando Jesus falou assim, homem de pequena fé. Nós temos que pedir também a Deus para aumentar a nossa fé. Como eu te disse, a fé é um dom. E o meu filho aqui em cima da cama, depois de ter se jogado daquele prédio, já tem 1 ano e meio. E entrou numa fase de depressão. E eu comecei a orar. Falei, Senhor, o Senhor trouxe ele até aqui. Depois de pular do 8º andar e não morreu, o Senhor que trouxe, não foi à toa. Ficar falando de Deus para ele não adianta. Ele já está cauterizado a mente dele, ele não quer ouvir. O que eu faço? Me dá estratégia, Pai. E o Senhor falou para mim que eu chamasse uma pessoa para ensinar, um professor,
para ensinar a Bíblia, ensinar a palavra de Deus. Não é religião, não era, mas era um teólogo. Quem ensina a Bíblia é um teólogo. Tem que ser um teólogo formado, irmão. Não pode ser qualquer um, não. Porque com a Bíblia, com a palavra de Deus, não pode ter achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não, isso não pode. A Bíblia, ela é sua própria intérprete. Chama-se hermenêutica. Não tem esse negócio de eu não acho nada na Bíblia. É o Senhor, é o Espírito Santo que tira a cegueira dos seus olhos. E você começa a entender o plano de Deus para ti. Deus não deixou essa palavra à toa. Deus tem planos na sua vida. Deus quer renovar os seus sonhos. E eu comecei a orar que Deus me mandasse pessoas aqui então. E fui perguntando para um e para outro, encontrei teólogos. Pessoas servos de Deus e que crê na palavra de Deus e conhece a palavra de Deus. E assim eu comecei a marcar estudo bíblico aqui. No início ele nem quis, mas depois aceitou. Meu irmão, até eu renovei a minha fé. Eu estava tão cansada, eu estava tão desanimada, eu não ia mais nem para a igreja. Tamanha era a minha dor. E o peso que eu sentia nas costas, na cabeça, a pena que eu tinha de mim, a pena que eu tinha do meu filho. E pena, minha irmã, é o capeta que faz a gente sentir pena. A gente tem que marchar, Deus manda a gente marchar. Levanta e anda, e eu te ajudarei, eu te fortalecerei. Ele não quer a gente caído. Tem milhões de pessoas caídas na cama essa tarde. Tem milhões de pessoas falando, eu não mereço passar por isso, eu não mereço passar por aquilo. E é por isso mesmo, por você não merecer, que você tem que buscar o Senhor. Porque Ele é o único que pode te ajudar. Ele é o único que pode te levantar. Se Satanás marcou a tua morte, Deus profetiza a tua vitória, a tua saúde. Na morte não tem glória, irmã. Mas na saúde, na vida, você pode glorificar, cantar o nome do Senhor, ainda que esteja doendo, ainda que você continue com dor de você. Mostra para Satanás quem é o seu Deus, quem é que pode te ajudar. É o Senhor dos Exércitos, nosso general de guerra. Obrigado, Senhor, por mais essa tarde, por dar essa palavra para os irmãos dessa live. Que o Senhor possa estar ajudando eles nessa tarde, que eles possam estar se levantando e pegar nas mãos de Deus e seguir. Segura na mão de Deus e vai, minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém.